Bom dia, amigo. É bom estarmos juntos mais uma vez. É um prazer para mim estar de volta à sua companhia, poder chegar até você nesse início de uma nova semana. Desejo de coração que o final de semana tenha sido agradável, tenha sido produtivo, tenha sido útil na sua vida e que esta semana que se inicia seja também marcada pela presença e pela direção de Deus em cada um dos passos do seu caminhar. Ao começar o programa de hoje, eu quero deixar aquele abraço meu e da minha igreja aos aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Ele derrame do seu amor, do seu cuidado sobre você, que os seus relacionamentos sejam abençoados e dirigidos também pelo Senhor. A todos, o convite é que dediquemos os próximos minutos ao estudo da Palavra de Deus. Vamos ver aquilo que Deus tem a nos falar e eu espero que de alguma forma isto faça diferença na sua vida, alcance o seu coração. Você é, portanto, nosso convidado a esses momentos de reflexão. No livro dos Salmos, no Salmo de número 106, eu gostaria de ler o versículo 3, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Algumas vezes nós temos nas Escrituras, inclusive nos Salmos, alguma referência àqueles que são bem-aventurados. A expressão bem-aventurança significa felicidade, mas felicidade num grau superlativo. A ideia é de grande felicidade ou de felicidade plena. E no que nós encontramos na Bíblia Sagrada é uma referência à felicidade que é encontrada na vida daqueles que sabem tomar decisões, daqueles que escolhem adequadamente os caminhos de sua vida. Estes são bem-aventurados. Pensar em bem-aventurança nos remete inevitavelmente à parte do Sermão do Monte em que Jesus inicia o sermão justamente com as bem-aventuranças. Jesus profere uma série de bem-aventuranças. Também nos lembra o início do livro dos Salmos, já que o Salmo primeiro começa falando do homem bem-aventurado, o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É esta a expressão do primeiro Salmo da Bíblia. Mas quando nós chegamos a esse Salmo de número 106, nós temos uma referência àquele que é bem-aventurado e duas coisas são colocadas como condição para a bem-aventurança. E o texto fala claramente dessas duas condições, dessas duas realidades. Quem é bem-aventurado? De acordo com o salmista, são bem-aventurados os que guardam a retidão. A ideia é de alguém cuja conduta seja correta. Guardar a retidão parte do pressuposto de que existe um comportamento recomendável, existe uma verdade que deve ser considerada, existe uma atitude que deve ser vista como uma atitude sábia, como uma atitude adequada. E é importante pensar nisso porque algumas vezes em nossa sociedade somos tentados a achar que não existe verdade absoluta, o conceito de certo e de errado tem se diluído e as pessoas começam a achar que liberdade significa poder fazer qualquer coisa sem limites e sem referenciais. Não é isso que a palavra de Deus ensina. Ela nos fala da verdade que deve ser buscada. Ela nos fala de princípios e valores que devem ser observados e considerados por nós como a nortear todo o nosso comportamento, inclusive os nossos relacionamentos. O salmista lembra então que o homem bem-aventurado é aquele que busca uma vida de retidão, uma vida de correção, uma conduta na qual as suas atitudes sejam corretas aos olhos de Deus, o seu comportamento seja de acordo com os princípios ensinados na palavra de Deus. Este homem conquista a bem-aventurança, este homem conquista a felicidade. Entre outras razões, porque o seu coração está em paz. E todos nós sabemos quanta paz nos é roubada quando temos a consciência culpada, quando fizemos alguma coisa que não deveríamos fazer, como isto rouba o nosso sossego, e como a consciência tranquila confere paz. Por outro lado, esta bem-aventurança atinge os nossos relacionamentos. Quando nossa atitude diante da vida é correta e adequada, nós somos construtivos em nossas relações. Nós somos construtivos no modo como nós nos relacionamos com as pessoas, nós contribuímos.
inclusive para a felicidade dos outros. Passamos a viver então com a certeza e com a convicção de que não apenas a felicidade nos alcança, mas contribuímos para a felicidade de outros. É bem-aventurado, portanto, aquele que anda em retidão. Mas o salmista lembra uma outra condição que também proporciona essa bem-aventurança, essa felicidade. Ele fala daquele que pratica a justiça em todo o tempo. Praticar a justiça em todo o tempo significa assumir uma postura justa diante da vida e principalmente diante dos outros. Somos forçados a admitir que algumas vezes nós não somos justos em nosso comportamento. Muitas vezes somos movidos por interesses pessoais. Muitas vezes somos movidos pelo preconceito. Muitas vezes agimos de forma inadequada. Quantas vezes agimos de acordo com estereótipos que criamos das pessoas? Quantas vezes tratamos de maneira desigual as pessoas? Ou tratamos de maneira igual circunstâncias desiguais? Justiça, correção em nosso proceder, equidade, equilíbrio, respeito às pessoas, é isso que se espera encontrar em nós. E o texto diz que o homem que age em todo o tempo de maneira justa, ele é bem-aventurado. Ele é feliz, e mais uma vez menciono, é feliz primeiro porque a sua consciência está em paz. Mas é feliz também porque aquele que age com justiça se torna um promotor da justiça. Ele acaba se tornando alguém que proporciona justiça em seu ambiente, no meio onde vive, pelo modo como vive. Ele passa a construir, seja em seu lar, seja em seus relacionamentos profissionais, seja em seus relacionamentos fraternos, um ambiente onde o respeito mútuo está presente. O salmista lembra então que é possível ser bem-aventurado se agimos com retidão e com justiça, e é isto que Deus deseja encontrar em nós. Que à luz da sua palavra, daquilo que ele nos ensina, sejamos retos e corretos em nosso proceder. Que à semelhança dele, que não faz acepção de pessoas, sejamos justos no modo como nos relacionamos com as pessoas. Vamos orar. Pai querido, concede-nos a graça de ser retos. Concede-nos a sabedoria necessária para ser justos no modo como nós vivemos. Que sejamos retos e justos diante de Ti. Que sejamos retos e justos em relação às pessoas. Que a nossa conduta, a nossa postura seja exemplar e que nossa influência seja notória e marcante entre as pessoas, onde quer que estejamos. Concede-nos esta bem-aventurança. No nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.